Bom dia para todos. Uma decisão que faz toda a diferença é decidir que eu quero estudar não só para fazer uma avaliação e ser promovido no ensino médio, mas acima de tudo para eu aprender. Então, eu convido a você a escolher, a decidir pela aprendizagem que fundamenta, que nos dá condições de tirar da vida um produto melhorado, perceber as coisas com uma certa vantagem, conseguir aproveitar essas percepções para produzir efeitos deliberados, aquilo que a gente realmente quer, produzir resultados que garantam a nossa satisfação agora e no futuro. Você já ouviu dizer que a propaganda é a alma do negócio? Então, isso é a absoluta verdade. Aquilo que você vai divulgando a seu respeito, as pessoas vão concordando e vão assumindo, vão acreditando e vão dando crédito. Então, sempre que você diz alguma coisa a seu respeito, você é o primeiro a acreditar nisso. Nós vamos estar trabalhando com gêneros textuais do sistema publicitário. Então, o sistema publicitário, na minha percepção, traz algumas nuances muito interessantes, porque ele vai desde, vou convencionar aqui para a gente entender, ele vai de anúncios, os mais simples possíveis, até o jingle. O jingle é aquela musiquinha que quando a gente liga numa determinada empresa, ela tem uma musiquinha, às vezes tocando, que não é uma música que faz sucesso, né, como do telefone, mas ela tem uma musiquinha de fundo durante a ligação, que vai apresentando o tempo de vida da empresa, né, a história da empresa, os serviços que ela presta, as vantagens, as garantias, estão vinculados a esses elementos musicalizado para falar da empresa enquanto você está esperando ser atendido. Isso é um jingle. Então, o jingle é uma música criada com o slogan, com o logotipo, com a marca, né, que vai trazer também, todas as vezes que tocar aquela música, que iniciar aquela harmonia, nós vamos entender que faz parte da empresa tal. Nós estamos numa região em que nós temos o Décio. Décio está na nossa região como posto de gasolina e como prestador de serviço na área alimentícia. Quando vai passar alguma coisa do Décio, tem a carinha da pessoa, o desenho, o mascote, tá vendo? Então, sonoricamente seria um jingle. Existe um ritmo também que é comum do grupo Décio. Nós encontramos na Caixa, tem mais tempo isso, houve uma propaganda pela Caixa que dizia: vem para a Caixa, você também? Vem. Então, é um jingle, né? Porque você está aproveitando uma oportunidade, um texto, um discurso vinculado a uma determinada empresa, musicaliza, e todas as vezes que começa a tocar aquela música, aquele ritmo, as pessoas sabem que se trata da Caixa. E a publicidade, o texto publicitário, o objetivo dele é atingir a grande massa. Então, não é um texto culto, um texto que respeite as normas cultas, porque é para ser entendido pelas mais diversas pessoas, nas mais diversas classes. Então, se eu fosse considerar o texto vem para a Caixa, você também vem, utilizando o imperativo para dar a ordem para que você venha para a Caixa, seria: venha para a Caixa, você também, venha. É totalmente diferente desta coisa: vem para a Caixa, você também, vem. Vem é tu, não é você. Então, fugimos da regra gramatical para ficar numa linguagem comum, naquilo que é padrão da grande massa e para ser entendido, para executar o seu propósito, para atingir a sua fundamentação. O sistema publicitário, então, ele tem uma chamada de intenção persuasiva. Por quê? Porque além de ele apresentar um produto, ele está tentando vender.
E para vender você tem que convencer o outro a comprar. Então, se não há argumentos distintos na venda, há uma linguagem que induz o outro a tomar uma atitude a fim de adquirir um determinado produto. Precisamos entender isso para saber do que é que nós estamos falando. Então, a primeira característica de um texto do gênero, do que esteja no gênero, né, vinculado ao sistema publicitário, porque aí eu tenho vários gêneros, como, vamos dizer assim, anúncios, cartazes, folhetos, outdoor, faixas, placas, peças publicitárias na TV, no rádio, jingles, que foi um dos itens que eu já falei. E aí, pudéssemos aumentar essa viabilidade, eu diria: Brasil, ame-o ou deixe-o, que é o Brasil da ditadura militar, né, em que ou você concorda com o que está sendo feito no Brasil, ou você cai fora dele, não fica aqui para atrapalhar. Era a mensagem que tinha. É um texto publicitário? É um slogan? É um slogan. Vem para a caixa, você também vem, é um slogan. E musicalizado se torna um jingle. É lógico que um jingle é maior, ele se compõe aí de 20, 30, até 40 segundos, né? Mas é um texto curto que traz a sua mensagem musicalizada em torno de um determinado produto. Vamos dizer que o texto publicitário, ou vinculado ao sistema publicitário, ele tem uma linguagem conativa, ou seja, se eu estou dando uma ordem, eu estou usando o verbo na forma imperativa, estou fazendo um convite: vai lá em casa assistir o filme com a gente, vai, tá vendo? Se eu estou dando uma ordem, fazendo um convite, se eu estou utilizando isso de maneira correta, eu vou usar no imperativo. E o imperativo é uma ordem, é um comando para que o outro execute. O texto que está predominantemente utilizando a função apelativa, chamando o outro, ele também faz a função conativa da linguagem. E todo o texto do sistema publicitário, além da intenção persuasiva, da função apelativa, ele utiliza, ele se promove a partir de um esforço promocional, né? Ele garante uma promoção, para quê? Para influenciar o consumidor a tomar uma decisão em favor da compra do produto que está sendo anunciado. Então, a veiculação da informação no sistema publicitário está vinculada a esses elementos. Qual é a base de maior relevância para o argumento do produto, além das suas funções, da sua aplicabilidade, do uso, né, das vantagens? A vantagem primordial é a questão econômica, o financeiro. É você entender que aquilo te traz um benefício que um outro produto não lhe traria. Então, um dos argumentos, uma das forças persuasivas do texto que está, qualquer gênero de texto, no sistema publicitário, é fortalecimento da economia. Ele é um instrumento de fortalecimento da economia porque ele garante a veiculação de uma maior venda, de uma maior movimentação financeira naquele determinado setor. Então, hoje nós temos o agronegócio está na Globo, se está na Globo é pop, né? É isso que nós temos visto aí, né? Até que fugiu bastante essas propagandas da Globo em torno do agronegócio, que é tech, é bom, é pop e etc. Né? Então, nós temos visto Pepsi, YouTube, Kraft, Nestlé, Coca-Cola, Instagram. Hoje nós temos uma linha publicitária muito ampla que tem produto demais disponível, né? E cada um atende um público. Eu consigo entender que o mercado está aberto a todo mundo, todos que querem apresentar seu produto de uma maneira legal e honesta
tem um espaço no mercado para fazer isso. Texto publicitário, então, a primeira característica é a intenção persuasiva. O texto publicitário é essencialmente argumentativo. Na apresentação do produto, é preciso convencer o receptor sobre a necessidade de adquiri-lo em razão de suas qualidades especiais. Então, você vai tratar das qualidades do produto como se fosse um argumento, né? Como um argumento, essencialmente um argumento que convence, tem por objetivo convencer o receptor. E um detalhe, o receptor não é uma pessoa. O receptor é um grupo de pessoas com determinada característica. Classe social, o gênero, classe instrutiva, poder aquisitivo, né? Nós falamos de classe social, entra mais elementos, mas um poder de aquisição do produto, e aí vai uma série de outras coisas. Há um conjunto de pessoas para quem esses argumentos foram construídos. Nós vamos entender gênero agora por uma visão científica. Bakhtin, que é o pai vamos dizer assim, do gênero, da análise de gênero, né? Está como um dos grandes profissionais aí, cientistas, pesquisadores na área da linguagem, né? Para Bakhtin, né? Formas típicas de enunciados, falados ou escritos, que se realizam em condições e com finalidades específicas nas diferentes situações de interação social, devem ser consideradas gêneros. Então, o que são gêneros? Os gêneros são formas típicas de enunciado, falada ou escrita, e nós podemos pegar uma série de situações de texto nesse contexto, né, nessa definição, né, que se realizam em condições e com finalidades específicas. Ou seja, você escreve no Instagram por uma função e uma finalidade específica. Nas diferentes situações de interação social, aí eu tenho redes sociais, eu tenho faixas, eu tenho anúncios de carro, de som, eu tenho anúncio de rádio, de TV, eu tenho propaganda das mais diversas áreas, de jornal, de revista, de panfletos, né? Então, nós temos um espaço muito amplo, com várias ferramentas que já trazem as suas características em função de certas finalidades e do uso. Então, características gerais das peças publicitárias. Vamos começar com as peças publicitárias. Nós falamos que nós teríamos anúncios, cartazes, folhetos, outdoor, faixas, placas, peças publicitárias na TV e no rádio e os jingles. Falamos algumas coisinhas dos jingles, mas depois a gente provoca mais nessa linha. Então, o que é comum? Se eu chamo alguém para vir para a caixa, eu estou fazendo uma espécie de vocativo, utilizando o imperativo e pronomes da segunda pessoa do discurso, como marca da função apelativa da linguagem. Então, por exemplo, venha para a caixa você também. Venha. Tá vendo só? Pegamos um texto assim bem simplesinho, que é um texto comum, né, que está aí disponível. Nós já comentamos o não atendimento da norma culta, mas que nós fazemos e entendemos que esse tem um objetivo maior, que é arrastar o público geral que precisa dos serviços da Caixa Econômica Federal. E existe a chamada, ou a frase principal, que é uma espécie de estrutura circular que a gente vai sempre cair naquele contexto. Então, contextos complementares, geralmente na chamada estrutura circular, início e fim com o mesmo tema. A gente começa um texto, uma propaganda, uma peça publicitária, eu trato daquele assunto, falo pouca coisa a respeito e trato daquilo de novo. Eu vou relembrar que é um processo cíclico de construção da informação. Então, Caixa Econômica, vem para a Caixa, você também vem. Então, eu começo falando da Caixa Econômica, encerro falando para vir para a Caixa.
tá certo? E o uso de linguagem expressiva, são figuras de linguagem de efeito sonoro como sustentação de mensagem. Então, utiliza muito o ver, vem, venha, né? Muito M, né? Mensagens utilizam muito M, muito N. Então, Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, artigos específicos em que eu estou fazendo essa referência para chamar a atenção do público, de quem está interessado, a entender qual é a política, qual é a proposta que está por trás desses elementos. Então, precisamos entender isso com mais discernimento, com melhor percepção. E essa linguagem expressiva, que é uma linguagem figurada, vamos tentar entender que Brasil, ame-o ou deixe-o. Na verdade, eu estou usando uma prosopopeia aqui, colocando o Brasil como um ser, né? E ao mesmo tempo eu estou deixando claro que se você não concorda, não é obrigado a ficar. Tá vendo só? Então eu vou construir uma personificação para uma pátria, Brasil. Emprego intencional e criativo da polissemia de ambiguidades e jogos ortográficos. Existe uma propaganda que foi feita pela Honda. Hoje a onda é com H. Entendeu? Hoje a onda é com H. H antes de onda fica Honda. Então, é uma forma de você utilizar aquela palavra, produzir uma certa polissemia, mexer em caracteres ortográficos, para quê? Para aproveitar a mesma sonoridade e fazer uma propaganda, né, que chama a atenção e as pessoas ficam pensando no estado de criatividade daquele termo. Elementos pictóricos, tipográficos e cromáticos. Então, muita cor, né, muita imagem, né, algumas cores bem chamativas. Para quê? Para prender a atenção e passar a mensagem e a pessoa pensar, não, realmente eu estou precisando disso. Então, é nesses momentos em que, em interação com os linguísticos, as cores e as imagens de um produto têm grande poder de atração, cativando e estimulando o consumidor ao exercício da compra. Qual é o objetivo, então, do texto publicitário? É produzir o interesse, fazer com que o leitor descubra que ele deve ter interesse por aquele produto por algum motivo a mais. Uma outra característica que a gente deve sempre levar em consideração, e de certa forma eu já citei essa característica, são as variedades linguísticas que são utilizadas no artigo, que são utilizadas na propaganda, na publicidade. Então, por que são sistema publicitário? É porque vai se tornar uma coisa pública. E para tornar essa coisa pública, eu tenho que pensar que o meu público consumidor, né, são pessoas das mais diversos conhecimentos, níveis de conhecimento e intelectualidade, né? Então eu devo trabalhar com uma linguagem que seja engraçada e interessante, mas que não seja chula e que atinja do menor ao maior grau possível. Existem produtos e cada um deve atingir uma certa classe social. Então, para quem começou a ser feita Havaianas? Havaianas começou a ser feita para a grande massa. Depois de um certo tempo, a Havaiana melhorou a qualidade daquilo que estava fazendo, de tal forma, não melhorou com relação à durabilidade. Nós temos visto que a Havaiana dura menos do que durava, mas melhorou em acabamento, melhorou em figuras, melhorou em imagem, melhorou em outros aspectos. E atinge o quê? Atinge desde aqueles que compram a Havaiana, né, como uma ferramenta, um calçado básico, né, que não tem nenhum envolvimento com a parte estética, com a imagem do produto,
produto, até aqueles que compram pela imagem do produto para usá-la em situações específicas. Então, existe nessa adequação um direcionamento. Se nós pegarmos a publicidade desse produto há 10, 20, 30 anos, atingiu um determinado público. Hoje atinge um outro público, mas não deixou de produzir para o público inicial. A linguagem é outra, a adequação da linguagem é outra. Por quê? Porque eu estou buscando atingir um público diferente, o destinatário é outro. Então, por exemplo, predomínio da linguagem coloquial na promoção de artigos populares. Se não for artigos populares, eu vou usar uma outra linguagem. Se eu estiver produzindo material para engenheiros, para médicos, para professores, para profissionais que têm um conhecimento mais apurado da área técnica, então eu não posso utilizar uma linguagem tão comum, tão coloquial. Por quê? Porque eu vou atingir um público que tem um conhecimento maior e tem uma exigência maior em torno da apresentação de um determinado produto. Objetividade e concisão. Então, objetividade e concisão não quer dizer falta de ambiguidade. A ambiguidade intencional. Não quer dizer falta de uma polissemia, fazer produzir outros sentidos. Por quê? Porque o objetivo é você perceber a criatividade, a maneira como aquele produto está sendo visto, está sendo apresentado. Então, nas mensagens produzidas em adequação com o mundo contemporâneo, há uma constituição não obrigatória de frases ou períodos completos. Normalmente são frases e períodos que se encerram neles mesmos. Não é um período composto com orações subordinadas e coordenadas interrelacionando. São orações absolutas, períodos simples, com orações absolutas que dão sua mensagem. Vem para a caixa, você também vem. Tá vendo? É só uma insistência, há uma coordenação, não há uma subordinação de termos mais elevados. Além de tudo, a unidade da mensagem como privilégio absoluto para uma única abordagem temática. A mensagem do texto publicitário não está fazendo uma avaliação de produto, uma avaliação de conteúdo, o que é bom, o que é ruim. Não é essa a ideia. É simplesmente apresentar algo e despertar no consumidor, o possível consumidor, o desejo e a percepção da necessidade daquele produto. Não tem uma finalidade maior. Então, nós estávamos vendo aqui estratégia de persuasão no sistema publicitário. Ninguém comunica algo para não ser entendido. Ninguém comunica algo para não ser aceito. Embora às vezes não sejamos aceitos, mas a gente faz um esforço para se fazer compreendido e aceito ao mesmo tempo. E se a proposta é vender, é promover algo, então a comunicação tem uma intenção mais ampla, tem uma intenção mais vasta, que sai do elemento simplesmente de ser aceito ou compreendido e passa para o elemento de fazer o outro entender que é uma necessidade e que deve ser adquirido. Tem um produto ali por trás, então há validade. Então ninguém comunica sem a intenção de ser compreendido e de ter sua mensagem aceita com validade. Ninguém aceita, tem que ter validade aqui. A utilização dessas estratégias de persuasão no sistema publicitário, na mensagem, vai depender do objetivo de quem a formula e do público a quem se destina. Então, suponhamos que a gente encontra na frente de uma casa os seguintes dizeres: cuidado, cão feroz. Qual é a intenção? Ainda que não tenha nem cachorro na casa, tem essa placa lá de fora. É intimidar as pessoas para que não invada a área de segurança restrita ou a área de privacidade daquela casa, daquela residência. Então, cuidado, cão feroz é uma placa que indica
que ali você não deve entrar para não ser agredido pelo cão. Mas pode ser que o cão não exista. É uma placa de persuasão. Ainda que o cão não exista. A mensagem está dizendo isso. Agora, e se fosse um poema de amor que você fez para mandar para a mulher amada, ou que a mulher amada fez para mandar para o homem, né? Se a gente considerar que hoje nós estamos de igual para igual, no passado, quando a mulher escrevia um poema de amor, ou era escrito a partir de um eu poemático ou eu lírico feminino, se considerava um poema de amigo. Por quê? Porque a mulher não falava de amor naquela época, não tinha esse direito. Então era um poema de amigo, embora fosse de apresentações de sentimentos e emoções vinculado ao amor, a capacidade de namorar, de estar em contato com outro homem e mulher, ok? Então, o poema de amor não vai ser intimidador, não vai ser intimidador de forma nenhuma. Ele vai estar escrevendo um poema de amor para seduzir, para convencer o outro do seu amor, para estimulá-lo a aceitar, estimular-lhe a aceitá-lo, né, de maneira mais íntegra. Então, nós temos um contexto aqui, uma situação em que há reportagens que exageram no sensacionalismo e buscam a comoção. São estratégias que nós estamos falando, e buscam a comoção. Eu uso dizer que fizeram um pandemônio na pandemia e que, na verdade, estamos vivendo aí com uma virose que tem um grau de letalidade, né? É letal a 0,0015% dos que são contaminados e apresentam sintomas. Só para a gente ter uma noção do quadro que nós estamos vivendo. A dengue, H1N1, malária e outras transmitidas por mosquito e transmitida por contato, assim como H1N1, tem um índice de letabilidade, letal, na proporção de 5% dos contaminados. Então, aquele que apresenta sintomas está muito mais gravemente em risco com H1N1 do que com o Covid-19. Mas então eu digo que houve um exagero, um sensacionalismo muito grande e fizeram da pandemia, que pandemia não tem a ver com quantidade, tem a ver com área, com territórios, todos ficaram tomados por esse vírus, por essa virose. Então, há uma visão, pessoal, é particular de quem está analisando, falando de gênero, falando de textos do sistema publicitário, que houve um exagero a fim de comover as pessoas na pandemia e fizeram da pandemia um pandemônio. Isso que eu estou usando, gente, são argumentos, né, para deixar claro a minha posição. E vou dizer mais, tem muita gente que pegou e não teve nada, a maioria. Então, o percentual de 0,0015 para 5% de quem pega da outra virose, né, a diferença é muito grande. São quase 400% aí a diferença. Mas nós não estamos discriminando nada, nós não estamos jogando contra nada, nós só estamos dando dados para eu entender que se eu der muita ênfase no sensacionalismo, a minha intenção é comover as pessoas. É isso que foi feito, né, nas informações veiculadas pela Rede Globo e demais emissoras de TV. Pessoal, então, com a persuasão eu posso convencer, seduzir, fascinar e envolver. Tem muita gente morrendo de medo do Covid-19 e isso não está nas condições em que estão vendendo. Então, pessoas que estão fascinadas, estão tão envolvidas
que não estão aceitando em casa nem parente. Eu sou da opinião que a gente corre o risco de morrer por falta de humanidade, mas de contato. Então, nós vamos só pensar nisso. Eu não estou desprezando que o vírus existe. O vírus existe, nós temos que tomar os devidos cuidados, mas isso não pode ser motivo de loucura para a gente e nem desprezar o zelo humano que nos compete. Então, comoção é o ato de comover, de emocionar, de sensibilizar, de tocar o outro. Intimidação é o ato de intimidar, de constranger, de amedrontar. Então, alguém não ia tomar ter um certo tipo de comportamento, e aí, perto de um movimento político, de uma situação política, de um contexto de eleição, um político vem e fala para ele uma coisa, e ele se vê na obrigação de fazer totalmente diferente do que havia se proposto com seus objetivos, com a sua tendência publicitária. O que aconteceu? Ele está sendo constrangido, ele está sendo coagido, está sendo amedrontado. Por quê? Porque há aí uma ameaça. Entendamos bem, há uma ameaça. Então, a propaganda e a publicidade, ou a linguagem publicitária, merece o nosso maior zelo, maior cuidado, porque existe uma intenção mais específica por trás. Nós vamos então para os itens, os gêneros que nós falamos, o folheto e os panfletos. Normalmente tem alguma imagem e pouquíssimas palavras. Folders, tem mais palavras, tem um texto maior, não é? Faixas, tem palavras maiores e um número menor de palavras, às vezes alguma imagem. Quase sempre não há imagem, não há a produção não verbal, a não ser quando já há marca, logotipo, de uma determinada marca, de um determinado produto. Placas, elas são bem secas. Vende-se esta casa. Pintamos casa a domicílio, lógico, Se você pinta casa tem que ser a domicílio. Não pisar no relvado. Foram aplicados pesticidas. Então, não pisar o relvado. Quem pisa, pisa o gramado, a relva. Cartazes. Cartazes são aqueles que vêm com figuras, o que a pessoa está fazendo, que tipo de evento que é, às vezes tem valores, a data, uma série de outros elementos que são importantes. Outdoor, é aqueles que a gente passa, tem aquela placa bem grande, que é colocada em lugares em que o motorista está dirigindo um carro, passando em alta velocidade, ele faz só um movimento de rosto e olha de novo, e a imagem é tão forte, é tão gritante, que algumas palavras permanecem na memória de quem viu aquilo em alta velocidade. Então, racismo, ligue 190, começa com ofensa, termina com justiça. Então, bom mesmo é se não houver racismo. Para quê? Para não ofender ninguém, é um argumento. Para ofender ninguém e para não ter que ir para a justiça. Isso está no outdoor, na página 779. E aí vem o jingle. O jingle normalmente é uma produção, uma criação musical voltada para promover um slogan, uma frase curta, que é comum de uma determinada empresa e vai passar a ser característica auditiva, musical daquela empresa. Ficou claro? Obrigado. Um ótimo estudo aí para todos. Abração.